Eu sei que você está iniciando a sua preparação para o concurso unificado do TSE e você está preocupado em quais erros você não deve cometer, e eu vou lhe dizer aqui 3 erros que você não pode cometer durante a sua preparação. Antes, se você caiu aqui de paraquedas, deixa eu me apresentar. Eu sou o Christian, sou professor de Direito, sou servidor do TRE da Bahia e este canal é para trazer informações importantes, dicas relevantes para a sua preparação, além, obviamente, de algumas aulas gratuitas para otimizar os seus estudos. Pessoal, nós vamos falar aqui sobre alguns erros que você não pode cometer na sua preparação para este concurso unificado do TSE. Eu já quero começar falando sobre qual edital eu irei utilizar para embasar os meus estudos. Você não pode cometer o erro de utilizar o edital do último concurso unificado do TSE. Primeiro, que foi um concurso que envolveu poucos tribunais, apenas 5, e segundo, que apenas foi decidido naquele concurso que as provas seriam realizadas em o mesmo dia, mas nós tínhamos 5 concursos diferentes sendo realizados em um único concurso, em uma única data, a gente pode dizer assim. Então, aquilo não é parâmetro para a gente poder estudar o concurso unificado, para o concurso unificado do TSE, até porque já se vão mais de 15 anos deste último concurso. Este concurso ele foi realizado em 2006. Então, não adote o último edital do concurso unificado do TSE. Você vai ter que adotar quais editais? A minha sugestão é o seguinte: você vai observar que a maioria dos concursos dos tribunais regionais eleitorais de 2015 até 2022 foram realizados principalmente por 2 bancas, ou a CESP ou a Carlos Chagas. Então, eu sugiro que você compare 2 editais da CESP, 2 editais da Carlos Chagas, para que você observe quais são os temas que estão ali em comum para você iniciar a sua preparação. O cronograma que eu estou montando e que vou apresentar aqui para vocês em breve é com base nestes 4 editais, 2 da FCC, 2 da CESP, para que a gente possa encarar, formar ali um núcleo comum de estudos para os 3 cargos técnico-judiciário, analista da área administrativa e o analista da área judiciária. Então, adote 2 editais de FCC, 2 editais da CESP, para que você possa começar os seus estudos, caso você ainda não tenha se iniciado. O cronograma que eu vou montar aqui para vocês vai ser um cronograma para abarcar 6 meses de estudo. Eu já gravei um vídeo falando sobre como eu me preparei durante 7 meses para o concurso do TRE da Bahia e obtive a minha aprovação. Esse vídeo vai estar aqui, eu vou deixar linkado ao fim desse vídeo. E o cronograma que eu vou montar é considerando 6 meses. 6 meses considerando, pessoal, que o concurso será realizado de fato em outubro, data sinalizada pelo próprio TSE. A gente ainda não sabe, mas caso se confirme a data sinalizada pelo TSE, edital em agosto, prova em outubro, e aí você começando em abril, você vai ter, agora fim de março, você vai ter abril, maio, junho, julho, agosto e setembro, 6 meses. Caso não se realize a prova em outubro, seja em novembro, em dezembro, aí a sua situação melhora, porque amplia a sua margem de revisão. E nesse cronograma que eu vou apresentar, eu já vou incluir ali revisões. E aí já é o segundo ponto que eu quero trazer. Outro erro que você não pode cometer é deixar de realizar revisões ou realizar de forma equivocada. Então você tem que ter uma estrutura bem adequada para realizar as revisões. Muito se fala aí na internet sobre uma curva do esquecimento que se indica tradicionalmente que as revisões sejam feitas em 3 etapas. Primeiro, você vai revisar no dia seguinte a matéria que você estudou. Segundo, uma revisão semanal, após uma semana, aquela matéria que você estudou, você insere a sua revisão. Terceiro, você vai fazer a revisão após um mês de estudo. Isso seria uma técnica adequada para a gente ali ter a nossa revisão de forma extremamente produtiva e nos preparando para este concurso. Acontece, pessoal, que muito não se fala de como foi realizada essa pesquisa, né? Essa pesquisa foi realizada por um pesquisador, que na verdade era um filósofo, e ele fez uma pesquisa com base nele mesmo. Ele não utilizou uma margem ampla, e a gente sabe que uma pesquisa científica séria, não estou desmerecendo a pesquisa, muitos professores recomendam, adotam, eu mesmo utilizo esse método, mas não por conta da pesquisa, eu utilizo esse método mais por uma observação empírica. Deu certo para mim, se deu certo para mim, eu mantenho nos meus estudos, nas minhas preparações, esse tipo de revisão. No dia seguinte, eu faço uma brevíssima revisão do que eu estudei no dia anterior, faço uma revisão semanal e faço uma revisão
mensal, mas muitas vezes você se perde elaborando um cronograma de revisão e sem conseguir executar. Então, você tem que adequar uma forma, você tem que utilizar uma forma adequada de revisão baseada na fórmula do espaçamento, revisões espaçadas. O que se critica nessa curva do esquecimento, que muito vai se falando aí na internet, é que a revisão no dia seguinte, ela tem quase nenhum esforço. Ela não exige de você um esforço para buscar informação. A informação ainda está aqui alta no seu cérebro e você consegue resgatar essa informação de uma forma fácil. Que seria interessante você tentar resgatar essa informação após uma semana. Então, essa revisão do dia seguinte não seria tão produtiva. Muito se fala sobre isso, né? Só que eu, particularmente, eu gosto, eu recomendo. Agora, você tem que ter, o fato é esse, você tem que ter na sua revisão espaçamentos. Espaçamentos para que você possa ser submetido a realmente um teste se sua memória consegue resgatar a informação após aquele espaçamento. Então, pelo menos, a revisão semanal eu recomendo. Na semana, você revisa tudo que foi estudado dentro dessa semana e, após um mês, você faz uma revisão breve de tudo que foi visto durante o mês. E quais são aí as técnicas de revisão que a gente pode ter? Quais são as ferramentas, melhor dizendo, de revisão? Eu gosto muito da ferramenta dos mapas mentais. Mapas mentais, para mim, é uma das melhores formas de revisão e realização de questões. Mapas mentais, realização de questões. E o terceiro é justamente você tentar buscar a informação, colocar num papel sem observar o seu material. Vamos ver aqui o que é que eu consigo lembrar das informações que eu estudei, coloca no papel e depois verifica. Esse estudo ativo que é muito necessário. Já falei para vocês, o estudo ativo, ele aumenta, ele potencializa em 4 vezes a possibilidade de você reter a informação. O estudo ativo, ele é 4 vezes mais produtivo do que aquele estudo meramente passivo. Então, é importante você se submeter a esses testes de tentar buscar e resolvendo questões. Isso acontece a todo momento. Você está sempre se testando ao resolver questões. E uma outra dica que eu quero trazer justamente é sobre resolução de questões. Então, já falei aqui para vocês sobre qual edital você deve adotar, já falei aqui sobre a revisão, e aí você vai estruturar a sua melhor forma de revisão. Você pode seguir o que se indica aí comumente, no dia seguinte, na semana e após o mês, e a realização de questões. Pessoal, antes de começar a falar desse último ponto, se inscreve aqui neste canal, fortalece essa comunidade, a gente vai trazendo conteúdos gratuitos aqui até o dia da sua preparação, até o dia da sua prova, melhor dizendo, durante toda a sua preparação, e tenha certeza, a minha ideia aqui é ajudar para que você possa obter um resultado satisfatório, ser aprovado e ser empossado ainda no início de 2024. A gente vai seguir aqui com este propósito. Então, fortalece essa comunidade, se inscreve no canal, indica para pessoas para que você ache que possa fazer sentido esse tipo de conteúdo. Vamos para o terceiro ponto, que é justamente a resolução de questões. Resolver questões é fundamental por diversos motivos. Primeiro, você se testa de uma forma genuína, verdadeira. Segundo, as questões elas se repetem, então muito provavelmente quando você vai se submeter ao concurso público, você realizará questões que você já vai ter realizado durante o seu treinamento, tenha certeza que isso vai acontecer. E terceiro, é uma forma fantástica de revisão ativa. Se você for resolver questões, muito provavelmente vai ter 1, 2 assertivas que você não faz ideia e você fica na dúvida se é verdadeira, se é falsa, enfim. Quando você fizer a sua questão, errando, acertando, enfim, você vai verificar as 5 assertivas, qual é o erro das outras 4 assertivas. Você verifica o gabarito, verifica se acertou, se errou, e aí você vai partir para os 4 erros que a gente vai ter nas assertivas. As 4 assertivas equivocadas, você vai realizar esse estudo ativo. E aí você vai se questionar, bom, para essa assertiva ser verdadeira, o que é que eu precisaria aqui? E aí você verifica e você estuda. Isso é fantástico, isso é fantástico. A sua memória vai captar aquela informação de uma forma muito mais segura, muito mais assertiva. Então, resolva muitas questões. E aí outra pergunta que me fizeram, tanto aqui no canal quanto no Instagram, se você não me segue lá no Instagram, Christian Patrick, lá eu também vou trazer algumas dicas diárias, aliás, já tem algumas dicas nos posts, segue lá. Muitas pessoas perguntaram quantas questões eu devo resolver por dia, ou quando eu começo a resolver as questões. Isso vai depender muito do estágio do estudo que você esteja nesse momento. Se você está começando o estudo, não é interessante você começar a resolver questões de um tema que você ainda não estudou, ainda não está devidamente verificado ali
toda a doutrina, a lei seca, enfim. Então, o que é que eu sugiro? Você vai estudar um tema, por exemplo, direito constitucional. Você vai estudar o poder constituinte, e aí esse é um dos poucos temas que a gente vai recomendar o estudo pela doutrina, né? O poder constituinte, originário, derivado, a classificação, derivado decorrente, derivado revisor, derivado reformador, e aí a gente vai montando ali o estudo do poder constituinte. Isso cai, pessoal, isso já caiu, tanto em técnico, analista, quanto analista da área judiciária, quanto analista da área administrativa, principalmente para analista da área judiciária, mas isso cai para os 3 concursos, para os 3 cargos, melhor dizendo. Então, você vai submeter ali a sua realização de questões após estudar aquele capítulo específico. Estudei poder constituinte em direito constitucional e agora eu vou resolver questões. Quantas questões eu vou resolver? Quantas você conseguir. Eu sugiro sempre um mínimo de 10. 10 questões. Se você não tem acesso a uma plataforma paga de resolução de questão, a gente tem plataforma gratuita. Tem 2 plataformas que eu gosto muito de resolução de questão. Uma é QConcursos. QConcursos tem a versão gratuita que você pode resolver até 10 questões. E, pessoal, 10 questões são 50 assertivas, considerando a múltipla escolha, não é? A, B, C, D, E, você tem 50 assertivas. Você vai revisar 50 assertivas. Muitas vezes as assertivas ali vão se repetir, mas você faz esse filtro. Poxa, acabei de estudar o poder constituinte, vou aqui no QConcursos, vou colocar a matéria que eu estudei, você vai fazer o filtro, direito constitucional, poder constituinte, concurso de servidores, não precisa se restringir apenas a concursos da justiça eleitoral, mas concurso de servidores como um todo. E aí você vai resolvendo as suas questões, 10 questões por dia, eu digo que é o mínimo, justamente porque também é o que a plataforma do QConcurso lhe possibilita. Verifique outras plataformas. Eu menciono o QConcurso porque é que eu gosto muito. E a outra plataforma que eu acho muito interessante é a plataforma do Decorando Lei Seca. Ele tem ali o chamado vade-mecum de questões que você responde, não é múltipla escolha, você tem uma assertiva para dizer se é verdadeiro ou falso, você responde e imediatamente abaixo ele vai trazer se você errou, se você acertou, e vai dizer qual é o artigo que foi utilizado para responder aquela questão, para resolver aquela questão. Então, é muito interessante essa forma da plataforma Decorando Lei Seca também. Verifique se faz sentido para você. Essas são as 2 plataformas que eu mais gosto, QConcursos, Decorando a Lei Seca. Então, dê uma olhada aí, porque resolver questões é muito importante, pessoal. Então, é isso que eu quero trazer aqui para vocês. 3 dicas simples, mas que muita gente que está iniciando o estudo para concurso não sabe. Às vezes fica ali perdido sobre como conduzir os seus estudos. E aí, essas 3 dicas que eu trago para vocês, para você adotar, para você ter a sua aprovação. Então, qualquer dúvida que você tiver, você fica à vontade para fazer algum tipo de comentário aqui embaixo, algum questionamento. Eu tenho interagido muito com vocês e é muito bacana ver que vocês estão acompanhando as postagens que eu faço. A gente vai fazer muitas postagens voltadas para o concurso unificado do TSE. O curso de Direito Constitucional que eu vou ministrar aqui de forma gratuita no YouTube vai ser voltado para o concurso unificado do TSE. Trarei outras dicas de outras disciplinas também, mas eu quero estar com vocês aqui até o dia da sua prova, até o dia da sua aprovação. Grande abraço e até a próxima.